Oi pessoal, tudo bom? Oi galera, tudo bom com vocês? Voltei com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim com uma participação especial, uma presença ilustre do meu marido, Michael. Hoje a gente veio contar a nossa história de como a gente se conheceu e como a gente chegou até aqui. E a principal razão pela qual a gente resolveu compartilhar essa história é porque ela tem tudo a ver com o meu programa de au pair, que são os vídeos que eu tenho colocado no canal até agora. E eu falo muito nos vídeos como os meus anos de au pair já acabaram, mas que eu ainda moro aqui nos Estados Unidos e a razão pela qual eu ainda moro aqui é essa. Se vocês viram o último vídeo que eu coloquei aqui no canal, vocês devem saber que o meu segundo ano de au pair eu passei no Texas, na cidade de San Antonio, que foi a cidade onde a gente se conheceu. Então, se você caiu aqui de paraquedas, eu vou fazer um pequeno resumo do que estava acontecendo. Eu cheguei aqui e eu simplesmente me apaixonei pela cultura texana e na época, em 2017, eu estava indo dançar e aprender como dançar country, que é bem parecido com os filmes que a gente vê por aí, né? Aquelas line dances e tudo mais. E na época eu estava indo mais ou menos 2 vezes por semana nessas aulas que eram de graça na época, porque, né, toda au pair gosta de um negócio grátis, que não tenha que gastar dinheiro. Então era isso, todas as quartas e sextas-feiras a gente saía para dançar e foi em um desses dias que a gente acabou fazendo amizade com um grupo de americanos que por um acaso também eram parte de um grupo de estudo bíblico em San Antônio. A parte engraçada dessa história é que eu consegui participar de um grupo bíblico só e todos os outros caíram em dias que eu não conseguia ir por causa que eu trabalhava. Mas isso não importava, porque foi através desses amigos que eu acabei conhecendo ele. Agora, do lado do Michael, você quer contar como você chegou até o momento que a gente se conheceu? A minha família mudaram para Texas, da Califórnia, para evitar taxas altas. E aí eu tinha que fazer amigos. E eu achei que o melhor jeito para conhecer mais gente é um estudo bíblico. E eu conheci uns amigos em San Antonio e aí eu conheci ela. Isso. Nesse dancehall se chama Cowboys. Isso. Vaqueiros. Vaqueiros, right? Então, um dos lugares que a gente mais gostava de ir era esse lugar chamado Cowboys. E toda quarta-feira eles tinham aula gratuita. E por um acaso, naquela quarta-feira, a gente costuma brincar até que eu tinha a minha vida, ele tinha a vida dele, e as chances da gente se conhecer era assim, de cruzar o caminho era 1 em 1 milhão. Yep. Né? Você foi uma vez no Cowboys e aquele dia eu não tinha nenhum amigo indo, eu resolvi ir sozinha porque eu realmente estava bem animada em aprender os passos e tudo mais, e foi o dia que um desses amigos em comum nos apresentaram, né? Yeah. E o que você achou quando a gente se conheceu a primeira vez? Sério? Uau! Que linda! E eu gostei da sua cabelos e outras coisas também. Eu também. Eu lembro que naquele dia a gente conversou bastante e eu até comentei pra ele. E sorriso grande também. É verdade. É verdade. E eu falei pra ele, né, naquele dia que eu era brasileira e tal. E aí ele, na hora, comentou que gostava muito do MMA, artes marciais, Anderson Silva, Vanderlei Silva. Então a gente conversou muito aquele dia, a gente se deu muito bem logo de cara. E aí logo que a gente trocou Facebooks, né? A gente se adicionou no Facebook e tudo mais. Você se lembra a primeira palavra que eu compartilhei com você? Um palavrão. Ah, é verdade. É um palavrão que eu... Que você sabia. Eu ouvi numa entrevista de MMA e... A única palavra que ele sabia em português na época era um palavrão. Fazer o quê, né? Mas eu aprendi um pouco mais.
Agora, olha só, agora ele tá falando português perfeito. Não. Ainda aprendendo. Enfim, e aí a gente conversou bastante aquela noite e foi isso. Foi no mês de outubro que a gente se conheceu, né? No final do mês de outubro de 2017, que foi esse dia. E depois foi um tempo meio que espaçado. A gente era amigo no Facebook, mas a gente não se viu ainda muito em breve, assim, logo depois disso, né? E as férias, e eu voltei para a Califórnia também. Ele voltou, e aí eu não vi ele indo mais, porque tinha um grupo que sempre ia nesse lugar. E como ele era novo, eu pensei, talvez ele venha com um grupo de novo, né? Mas não foi, ele foi visitar a família, tirou férias. E eu, muito corajosa, que é uma coisa que eu não faço geralmente, mandei mensagem pra ele falando assim, e aí, você não vai vir mais pro Cowboys, né? Acho que eu ainda disse, senti falta de você, alguma coisa assim, louca, né? Nunca tinha feito isso. Você falou, acho que eu vou então semana que vem, né? E foi aí que começou. A gente ficou muito amiga, assim, muito rápido, muito rápido. A gente tinha muita coisa em comum, e principalmente a parte cristã, né? Que a gente se identificou e conversava bastante sobre Deus, sobre a Bíblia. E aí, como ele era novo no Texas, uma das desculpas que a gente usava para se ver era de que, você já foi nesse lugar? Ainda não? Então vamos junto, né? Conhecer, chama seus amigos. E aí ele falava, chama suas amigas. E eu falava, chama seus amigos. E aí quando chegava lá, não tinha ninguém, era só nós dois mesmo. Puxa vida, o que aconteceu? Ele não pôde ir. Muito tempo depois a gente foi descobrir que nenhum dos dois chamou os amigos pra ir, né? Sim, A gente só falou, mas na verdade ninguém chamou. E aí a gente ficou então nesse período de amizade por 3 ou 4 meses. E os intervalos que a gente se via começaram a diminuir bastante. Então a gente começou a se ver uma vez por semana, depois a gente começou a se ver 2 vezes por semana. E a academia também. Depois a gente começou a ir na academia junto. E eu lembro até que meus pais falavam assim, nossa, mas a casa que ele morava na época era 45 minutos da onde eu morava. E o meu pai falava, esse menino tá dirigindo 45 minutos só pra ir na academia com você? Não tem nada acontecendo aí? E eu, imagina, pai, a gente é só amigo, imagina. Né? Mas a gente gostava muito da companhia um do outro e a gente procurava oportunidades pra ficar junto o máximo que a gente conseguia. Desculpas para juntar. É verdade. Teve até uma vez que a gente foi no Cowboys dançar, porque essa virou uma rotina também, né? Toda quarta-feira a gente se via pra aprender a dançar, a dança country lá. E uma vez a gente saiu pra comer depois do Cowboys e a gente ficou até 2:30 da manhã conversando no McDonald's. E você tinha que acordar às 6 horas da manhã, right? Muita loucura. Eu saí de lá, eu cheguei em casa 3 horas da manhã e eu tive que acordar às 6:30 pra, né, levantar as crianças pra ir pra escola. E foi aí que eu, no caso, comecei a reparar que tinha um sentimento a mais ali, né? Que eu gostava muito da companhia dele, achava ele muito bonito e queria, né? Não sabia o que podia acontecer. I knew you had something special because, I mean, we would be talking till like 3 a.m. And texting a lot too. Texting, I mean, it just never got old. I mean, every conversation was just like seamless transitions between topics. Like, it was just really cool. We were talking about like 4 stuff at the same time. Right? E foi aí então que passaram esses 3 meses. E a gente ficando mais próximo. E os amigos também perguntando, e aí, né? Não tem nada entre vocês e tal. E foi aí que um dia a gente foi na academia, né, de manhã. E depois a gente foi almoçar junto, só nós dois, isso. E de lá, a gente foi dar uma volta no shopping, né? E aí, você lembra desse dia? Sim. E aí a gente tava andando, assim, como quem não quer nada. E já tava dando a minha hora de voltar, porque era um dia de semana e eu tinha que cuidar das crianças na parte da tarde. E eu falei pra ele, então é isso, vamos embora, que já tá dando a minha hora.
E aí eu vi que ele tava nervoso, assim, que ele não tava normal, que ele não tava falando bastante, assim, como ele geralmente fala. E aí quando a gente chegou no estacionamento, ele falou assim, "Hi, Ananda, do you want to say that?" I like you. I like you. Eu gosto de você. E aí, pra mim, como... Eu não sei o que eu pensei na hora, assim. Eu fiquei em choque e falei... I like you too. Oh, yeah. Yeah. Meio robótico, assim. Aí ele fechou a cara, ficou super sério. Porque você achou que eu né, não gostava de você de volta. Yeah. Entrei meu carro e eu achei... ela não se sentia o mesmo? She doesn't feel the same. That's what I thought. E eu entrei no carro e falei, não acredito! Comecei a mandar mensagem pra todo mundo. Ele falou que gosta de mim. E na cabeça dele, ele achou que eu não tinha correspondido. Mas é porque eu fiquei em choque. E aí, fiquei remoendo. Depois falei, nossa, eu acho que eu não me expressei muito bem, né? E aí, isso foi uma terça-feira. Aí na quarta-feira a gente se viu no Cowboys de novo pra dançar. E aí eu falei pra ele, quando a gente tava indo embora, eu também falei, olha, eu não sei se ficou claro ontem, quando você disse que gostava de mim, mas eu gosto de você também, né? Eu disse de volta no dia seguinte. E aí ficou por isso mesmo. A gente não tinha começado a namorar, a gente sabia que se gostava, mas existia um empecilho muito grande, que era... Ele sabia que eu era intercambista, que eu era brasileira, e que eventualmente o meu intercâmbio ia acabar, né? Ia voltar para o meu país. Então, como que a gente ia começar um relacionamento sabendo que ele poderia, né, acabar ou ter que virar relacionamento a longa distância? Então, a gente tinha um pouco de pé atrás, assim, com isso, né? Mas antes disso, eu me encontrei com amigos, com amizades duradouros. Sua família? Minha família, meu pai. Pediu a opinião dele? Pedi a opinião deles e um amigo muito legal me diz que just date, right? Have fun, you know. See what happens, right? See what happens, you know. Just get to know each other, right? And I'm like, why not? Why not? E aí, então, pra mim, eu que não ia pedir, né, pra começar a namorar com ele. Pra mim, sempre foi um negócio, assim, de esperar que ele tomasse uma atitude. Eu que não ia forçar nada, porque eu, no caso, era a pessoa que teria que ir embora depois também. Então, eu fiquei só esperando, né? A gente sabia dos sentimentos e depois dessas conversas que ele teve, então, com a família e com os amigos, num belo sábado de sol, a gente combinou de ir para um lago, é verdade, com mais 2 amigos nossos. E aí, na ida, dentro do carro, ele começou um discurso super sério comigo, né? Um sermão, não. Não, um sermão. Brincando. Ele falou assim, você sabe que nós dois somos cristãos e eu valorizo muito isso em você e tenho os meus valores muito concretos, e eu só escutando, né, tipo, quieta o caminho todo. E ele falou assim, e eu quero muito que a gente comece a namorar, mas eu já te aviso logo que a gente, que eu tô esperando pro casamento, né, e que eu tenho intenções de começar a namorar você pra saber se a gente é compatível pra casar. Tipo, ele não tava de brincadeira, né? Ele tava sério. E geralmente isso é uma preocupação muito grande das meninas, principalmente cristãs, né? Que era o meu caso, de ter que impor esses certos limites. Então, pra mim, foi muito bom que partiu dele, né? E esse é um motivo também pelo qual a gente resolveu compartilhar a nossa história, porque a gente foi muito fiel, assim, aos nossos valores. Desde o começo, a gente deixou bem claro quais eram as nossas intenções uns com os outros. E a gente acredita que Deus abençoou muito o nosso relacionamento por conta disso, né? E aí a gente fez essa
viagem de carro até o lago. E todo o caminho ele falando isso, então que a gente começasse a namorar, ele queria que fosse uma coisa séria, né? E eu assim, nossa, não, perfeito. Ficou quieta. Fiquei quieta de novo. Sheesh. And I'm just like, So? Hello? Is this thing on? Hello? Foram as duas vezes, quando ele disse que gostava de mim, e dessa vez que eu fiquei tão em choque com a situação, assim, ser melhor do que eu esperava, que eu não soube o que falar. E eu, mas eu na hora, né, eu não verbalizei que queria namorar com ele também. Então a gente foi pro lago, e aí eu até comentei com a minha amiga lá, que tava lá com a gente, eu falei pra ela, ele me pediu namoro. E no caso ele devia estar super confuso, tipo, e aí? Ela não falou nada, né? Yeah. E aí a gente passou um dia super legal lá no lago, pra resumir, e aí a gente depois jantou junto, foi na casa dele, e depois eu fui embora com a minha amiga, e de noite eu falei assim, eu acho que eu não falei pra ele que eu, né, queria namorar. E aí eu liguei pra ele da mesma forma que eu tinha feito da outra vez. Liguei e falei, olha, não sei se ficou claro na hora que a gente tava dentro do carro, mas eu também quero namorar com você e eu concordo com tudo que você falou. E aí ele... é bom ouvir isso, eu lembro que você disse. Foi bom. Enfim, a gente começou a namorar e construir a nossa relação em cima da amizade super incrível que a gente já tinha. Então foi ótimo, a gente já se conhecia muito antes de começar a namorar, né? Muitas noites conversando, muitos passeios com amigos também. E aí foi isso, durante todo o restante do meu período como au pair, a gente namorou. E foi até uma coisa boa, na época parecia ruim, porque ele estava procurando emprego e ele não achava, né, nenhum lugar para trabalhar, então ele trabalhava, o trabalho dele período integral era me namorar. Período integral namorando. Namorando. E lembrando que a gente morava 45 minutos, às vezes até 1 hora, dependendo do trânsito de distância, então... Todo dia a gente, ou umas 3, 4 vezes por semana, a gente se dirigia, né, pra se ver. Mas uma coisa ruim que eu regret a little bit. Que você regret? One thing that I regret a little bit is quando eu parti San Antonio à noite, eu quase batei caixa para os correios. É verdade. Por causa disso. A gente chegou assim num extremo de uma vez. Eu também uma vez voltei tão tarde pra casa que tava com muito sono e essa parte foi perigosa, né? E ele quase bateu na caixa de correio também, depois ele me falou. Então, a gente tem que ir com calma. E meus pais me perguntaram o que você estava fazendo última noite? Estou conversando num restaurante. Só isso que a gente fazia. A gente conversava o dia inteiro. Então a gente fez muita coisa legal. A gente passou o verão inteiro indo em parque, caverna, tudo que vocês possam imaginar, trilha, restaurante. Parques estaduais. Parques estaduais, aqueles arcades que tem joguinhos. A gente fez de tudo que vocês possam imaginar que a gente podia. Né? O que a gente não podia, a gente não fez. That's right. E aí, então, chegou a época que o meu intercâmbio, então, tava acabando. E a gente teve uma conversa séria um dia, falando assim... E aí, então, né? Como que vai ser? A gente vai continuar esse relacionamento? Ou será que a gente vai ter que terminar quando eu for, né, voltar pra casa? E foi mais do que óbvio, nenhum dos dois teve, assim, teve que pensar 2 vezes. A gente falou, vamos namorar, então,
à distância. Yeah, e eu lembrei esse dia claramente que, por causa do arco-íris que apareceu quando a gente estava conversando. Tendo essa conversa. Foi muito louco. A gente tava conversando sobre isso e a gente falou, então vamos namorar à distância. E quando a gente olhou no céu, o céu estava rosa e um arco-íris perfeito, assim. Yeah? Né? Então a gente falou, meu Deus. Foi um sinal de Deus pra gente fazer isso. Um detalhe muito importante também foi que enquanto a gente namorava aqui nos Estados Unidos, enquanto eu ainda era au pair, a família dele me convidou para ir para Califórnia uma vez, que é onde a família, os tios, os primos e os amigos moram. E foi muito legal. Eu passei uma semana, né, na casa dos seus pais. A gente fez muita coisa legal também. E a parte importante foi que eu conheci a família. Eu vi que era uma família muito parecida com a minha. E eu fiquei super empolgada. Conheci os amigos dele também, né? Então foi assim uma semana muito legal. E o próximo passo depois dessa viagem, a gente tinha muito claro assim na nossa cabeça que ele também queria conhecer então a minha família. E aí aconteceu tudo que tinha que acontecer. Eu terminei de trabalhar na família que eu trabalhava e eu tinha a minha passagem de volta. E aí a gente começou a entrar assim numa situação, ai meu Deus, vamos ter que fazer isso mesmo, né? Mas a gente fez uma coisa no fundo, right? A gente começou... A gente tinha um plano. O I-129F. Que é pra... Casar. Então, isso foi o nosso passo, assim, que eu acho que os nossos pais pensaram, meu Deus, os dois ficaram loucos. E isso aí é muito cedo para pensar nisso, mas a gente pesquisou muitas formas de como eu poderia imigrar para os Estados Unidos de forma legal, né? Que eu não tivesse que fazer nada ilegalmente, a gente nunca pensou nada dessa forma. E todas as opções eram ou muito caras, ou eu ficaria 6 meses e depois teria que voltar. E a melhor opção, né, de custo-benefício, a gente viu que era o casamento, só que tava muito cedo, era 5 meses de namoro ainda pra falar de casamento. Só que o que a gente viu? O período entre aplicar e você receber o visto na sua casa, né? O processo todo demorava quase 1 ano. Yeah. E a gente pensou, bom, daqui a 1 ano a gente imagina que a gente vai saber mais ou menos quais são as, né? Não tem muito mais que ver um do outro para saber quais são as nossas intenções. E nada para perder. Não também. tinha nada para perder. O máximo que podia acontecer é a gente desperdiçar os papéis que a gente colocou lá no correio e mandou pro governo, né? Sem advogado. Sem advogado. Ele leu e fez tudo sozinho. A lot of reading. Muitas horas pesquisando. E a gente fez isso antes de eu ir embora, como se fosse uma precaução, assim. A gente não tá namorando à distância sem um plano. A gente aplicou então pro visto de casamento antes de eu ir embora. E, mais uma coisa, a gente comprou as suas passagens pro Brasil antes de eu ir embora também. Pra que eu não fosse sem a gente saber quando que a gente ia se ver de novo. Yeah. Né? Então foi isso. Eu fui embora em agosto de 2018. Novembro de 2018, 3 meses depois, o Michael estava então desembarcando pela primeira vez no Brasil para conhecer a minha família. O que você achou daquela semana no Brasil? Semana e meia. Uma semana e meia, né? Maravilhoso. A gente viu o Fórmula 1 em São Paulo. Que dream. Que sonho. O que mais? Você conheceu a minha família, né? Yeah. E aprovei os restaurantes em São Paulo também. E o mais importante, eu encontrei a sua família. E... Porque você disse que era importante, antes de qualquer passo também, que você conhecesse, né? A minha família. E entre o dia que ela partiu e o dia que eu cheguei em São Paulo, eu estudei português 2 horas
Por dia, todos os dias. O Pimsleur, Rosetta Stone, e o que mais? Um pouco de Duolingo também. Duolingo também, e just lendo livros em português. É verdade. Uma coisa que eu tenho que comentar aqui que foi muito bênção de Deus também, foi que eu fui embora num sábado, dia 25 de agosto, e ele conseguiu uma entrevista de emprego 2 ou 3 semanas antes, e ele começou a trabalhar na segunda-feira depois que eu fui embora. Então ele não tinha conseguido emprego até então, e conseguiu um emprego para começar bem na semana seguinte que eu tinha ido embora, que aí ele não teria mais o outro emprego período integral, né? Para se dedicar. E uma coisa muito louca que não acontece geralmente na hora que você está sendo admitido no emprego é eles perguntarem se você tem alguma viagem já marcada, né? E naquele emprego eles te perguntaram: você já tem alguma viagem marcada? Atualmente? E aí ele... acho... então, na verdade eu tenho. Eu vou pro Brasil em novembro. Aí eles já marcaram no papel e tava tudo planejado, tudo pronto pra você ir, né? Então a gente achou que isso também era um outro sinal de Deus, de que o nosso relacionamento estava sendo abençoado e estava indo para um rumo muito bom, né? Muitos sinais. Muitos sinais. Muitos. Aí você foi embora do Brasil, né? E foi muito triste. Porque daí sim começou o nosso relacionamento à distância, que a gente não sabia daí qual que era o próximo passo. Né? Mas o próximo passo foi claro pra mim. Pra ele era. Pra mim eu não fazia a menor ideia. Eu falava, e agora? A gente vai ficar nisso? Nessa viagem, eu pedi o pai dela para... casamento. É uma razão porque ela não está usando agora o anel. Eu vou contar pra vocês no final do vídeo. Fica aí. E aí, eu não sabia, mas ele tinha falado com o meu pai que da próxima vez que ele me visse, ele ia então me pedir em casamento. Sim. Né? E aí, ele chegou nos Estados Unidos e foi de volta pra casa dele. E ele ficou uma semana, eu acho meio estranho. Eu falei, putz, ele não, sei lá, não gostou de alguma coisa aqui do Brasil, ou cansou desse relacionamento à distância. E depois eu fui descobrir que ele só tava esquisito porque ele tava gastando minutos pesquisando o anel de noivado. De imediato? Logo que você voltou. E mais uma coisa, na longa distância a gente jogou xadrez cada noite. Todos os dias. E, putz. Eu comecei assim, ingênua, falando, faz o download aqui desse aplicativo de xadrez. E aí no começo só eu que ganhava. E aí, esse menino que começou a aprender e ver vídeo no YouTube, e eu não consigo mais ganhar dele hoje. Porque a gente jogou muito. O aprendiz, o Padawan, passou o Jedi. You gotta get all your pieces out and then castle. And then do that. And then just try bishop with the queen that I hate. The basic rules are get your pieces out and then castle and then just try not to lose. E uma noite, 2 noites, eu quase chorei porque eu perdi minha rainha. Mas antes disso eu estava vencendo ela. É verdade. E outra noite, dica pra eles. Eu tenho que contar? Tá bom. Teve uma vez também que a gente tava empatado o jogo todo. E aí ele que pegou a minha rainha, ou alguma coisa aconteceu que eu comecei a perder assim de lavada. E aí acho que algumas lágrimas caíram do meu olho. Ninjas cortando cebolas. Ninjas cortando cebolas. Mas enfim, a gente teve então, não falando do xadrez, né, mas a gente teve uns altos e baixos durante o relacionamento à distância. Especialmente durante a diferença das horas. O fuso horário foi bem difícil.
Mas a gente passou por essa e aí em janeiro eu vim então para os Estados Unidos passar 3 semanas e meia na casa dos pais dele, que foram muito gentis em abrir as portas lá, tinha um quarto só pra mim, com cama, com tudo. E aí, logo no primeiro final de semana, eu vou contar essa história super rápida para o vídeo não ficar longo, mas a gente tinha planejado fazer uma trilha num parque que foi o parque onde a gente deu o nosso primeiro beijo, né? Uhum. Então, na minha cabeça, aquela trilha ia ser muito especial só porque a gente ia relembrar do começo do namoro e tudo mais. Mas na cabeça dele, né, ele tinha planejado aquela trilha porque seria lá que você ia me pedir em casamento. Yeah. Outra razão porque eu não estava conversando muito mais com ela durante a longa distância, porque eu estava memorizando o Provérbios 31. Salmo 31. Não. Uhum. Não, Provérbios, é verdade. Provérbios 31? 31. Em inglês. Pra repetir antes de pedir para casamento. Isso. Então ele tava super, assim, fora o trabalho, né, fora aprendendo português, ele tava super ocupado aqui. E eu pensando lá no Brasil, meu Deus, ele não quer mais falar comigo, tá tudo acabado, esse relacionamento não vai pra frente. Mas não foi bem isso. Aí, naquele final de semana, então, que a gente tinha planejado a trilha, acabou que parecia que ia chover. E eu falei pra ele, se a gente não for também, não tem muito problema. No! We're going! A gente vai. E também uma coisa que, quando ele desceu as escadas, a gente saiu muito cedo, era 5 horas da manhã, e eu tava com roupa de ginástica, porque a gente ia fazer trilha. Me desce esse menino de calça jeans. Não, camisa de Corinthians. Do Corinthians, é verdade. Corinthians. Camiseta do Corinthians. E eu assim, nossa, mas ele tá tão bem arrumado pra ir fazer trilha, eu não tô entendendo. Mas, assim, bem lá no fundinho da minha cabeça, eu tinha uma esperança que ia ser lá. E no carro? E no carro também, ele super quieto. Assim, a gente conversava e todo momento quieto, assim, que a gente tava apreciando a paisagem, eu olhava pra ele, ele tava relembrando o Provérbios 31, né, pra falar. Resumindo a história, a gente chegou lá na beira do lago, que foi onde a gente deu o nosso primeiro beijo e tudo mais. E aí a gente tava almoçando e ele começou a falar o Provérbios 31 pra mim. E todas as características desse tipo de mulher. E ele falou que via essas características em mim. E que ele tinha uma pergunta pra me fazer. E aí, esse menino ajoelhou e me pediu em casamento. I got her. Então, pra resumir a nossa história, a gente namorou, então, 5 meses pessoalmente aqui nos Estados Unidos, enquanto eu era au pair. Namoramos 8 meses à distância, mas sendo que desses 8 meses, 3, 4 meses a gente tava noivo, né? Que a gente tava noivo. E aí em maio de 2019, eu vim pra cá, pros Estados Unidos, com o visto de noiva. Se vocês quiserem um vídeo só sobre o visto e como foi todo esse processo, que foi um outro drama. E um drama assim, entre aspas, Deus abençoou muito, muito, muito a gente no processo, inclusive com dias assim específicos contados. Foi muito, muito legal essa história. Se vocês quiserem, a gente grava de novo um outro vídeo pra vocês. Então, em maio de 2019 eu vim pra cá e aí em junho, né, a gente casou. A minha família veio pra cá também, foi muito especial, foi assim, o segundo melhor dia da minha vida. O primeiro foi quando eu aceitei Jesus. Todo esse vídeo é pra dizer pra vocês que quando está nos planos de Deus, não importa a idade. Eu casei com 27, né, em 2019, ele casou com 23. Então não importa a idade, não tem um tempo mínimo, não tem um tempo máximo, né, de relacionamento. Quando é pra ser, quando Deus abençoa, a gente sabe, né, que é o momento certo pra tomar a decisão. E foi a melhor decisão que a gente já tomou, né?
E aí, 2017 a gente se conheceu, viramos amigos. 2018 a gente começou a namorar. 2019 a gente noivou e casou. E 2020, adivinhe só, a nossa família vai crescer. Yes! Temos um bebê a caminho, mas isso é assunto para os próximos vídeos. E espero muito que vocês tenham gostado dessa história, que tenha inspirado vocês. Deixe aqui nos comentários a parte que vocês mais gostaram. Inscreva-se no canal, deixe um like. E comentem também se vocês querem mais vídeo com o Michael, que aí eu trago ele aqui, tá bom? Okay. Um beijo, gente. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. God bless. See ya.